Cara, a minha vida mudou de novo. Não, mas espera. Antes de começar o vídeo, como eu quase não filmei esse ano, eu vou tomar a liberdade de botar esse carinha aí pra me representar. Ele vai ser um pouquinho mais magro e melhorzinho, já que eu posto vai ser assim. Quando comecei a postar esses vídeos mais pessoais, a ideia era compartilhar aventura, explorar novos caminhos, mas às vezes uma pequena decisão muda tudo. Você já ouviu falar que o simples bater das asas de uma borboleta poderia gerar um tufão do outro lado do mundo? Pra mim foi assim. Nos episódios anteriores eu mostrava o meu percurso pela escola náutica, e na virada de 2023 para 2024 eu achava que eu sabia exatamente o que eu queria: desbravar o mundo, sentir o vento no rosto, água sobre meus pés, e a sensação de estar no controle do meu próprio rumo. Mas a vida tem um jeito curioso de virar a página sem pedir licença, e de repente precisei buscar o meu próprio caminho em terra firme, o que significava também buscar um novo lar longe do mar. Eu não queria sair da Itália, que é a terra das minhas raízes, mas a dificuldade de encontrar um apartamento foi um empurrão sutil que eu nem sabia que eu precisava. Então peguei um avião e fui direto para a Espanha, pela facilidade da língua e por ser um país que eu sempre quis conhecer. Aluguei um apartamento de temporada em Nules, uma pequena cidade do sul, onde o sino da igreja tocava a cada 15 minutos dia e noite, me mantendo sempre com sono e lembrando que o tempo não para. E mesmo assim o apartamento não vinha, apesar da minha insistente busca por um apartamento fixo. E eu tava pagando caro naquele apartamento de temporada. Até que, em um impulso, eu busquei por cidades com neve, porque de alguma forma o frio sempre trouxe uma sensação boa pra mim. Então eu encontrei Burgos, uma cidade no norte da Espanha, com uma catedral imensa e parte do caminho de Santiago. Mas pra ser honesto, nada daquilo importava. Eu só queria um lar. Comecei então os processos para oficializar minha vida ali. Enquanto eu guardava pela aceitação, eu fui de carro até a Itália, busquei as minhas coisas e dirigi por alguns dias, um pouco mais de 3.000 quilômetros. Com tudo certo, eu vivi minha vida enquanto esperava por um procedimento simples, que acontece com todos os cidadãos da União Europeia que pedem residência em um outro país membro. Mas cara, eu não sou todo mundo. 5 meses de espera se passaram e... foi como se aquela borboleta safada não parasse de bater asa. Ô borboleta, para! Passei dias tentando entender o que fazer. Talvez o problema não fosse o lugar, mas a minha resistência em aceitar que o destino estava me oferecendo uma nova rota. A Espanha, sempre com muito sol, começou a ficar cinza. Passei a me irritar com tudo: siesta, o tipo de comida, o ritmo de vida. Olha, e não é culpa dos espanhóis, eu só me senti rejeitado. Então ok, aceitar, olhar pro mapa novamente, mas o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Eu não quero me humilhar pra um apartamento, mas nessa altura é um nível que eu tô, sem nada, sem lar. Mas no fundo, parte de mim sabia. Isso não é o fim da história, mas um capítulo complicado que, por sorte, naquela altura eu não tava sozinho e eu tinha apoio. E foi nesse turbilhão de pensamentos, entre um café frio e um mapa aberto, que algo começou a fazer sentido. No mundo náutico europeu é comum ver barcos com essas bandeiras vermelhas e brancas porque é uma forma de fugir das altas taxas, assumindo barcos em países mais econômicos. Eu nunca prestei muita atenção, eram só bandeiras vermelhas e brancas. Mas talvez não fosse só isso. Talvez fosse um sinal que eu não tinha percebido. Na verdade, a resposta esteve sempre lá, flutuando ao vento, disfarçada de bandeira e camuflada no óbvio. E talvez, mas só talvez, eu tenha encontrado um rumo exótico. Ou talvez ele é que tenha me encontrado primeiro. If you wanna take me higher, if you wanna